Tudo bem? Olá, eu me chamo Ednei Messias, sou psicopedagogo, atuo em espaços disciplinares, de apoio à inclusão na escola. E eu venho, diante desse momento, gravar um pequeno vídeo, haja vista, nós estamos nesse período do mês de abril, adentrando o mês de abril, o mês em que se discute a ampliação, da consciência, da luta pela inclusão, e a aceitação social, e visibilidade das pessoas com aspecto autista. E assim, para iniciar uma discussão, uma reflexão sobre essa luta que é travada no Brasil, eu queria trazer, uma ampliação de um olhar, sobre as constantes, entrada e aumentos significativos do diagnóstico, de autistas no mundo. Eu trago uns dados do Centro de Prevenção, de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o chamado CDC, que é criado com a tentativa de ir monitorando, o aparecimento de diagnóstico de autismo ao longo dos anos. E aí, assim, eu começo dizendo, trazendo essa pesquisa, até como uma reflexão para o nosso país, de que, por exemplo, em 2004, lá nos Estados Unidos, se mediu que a cada 166 crianças que nasciam, uma delas tinha um aspecto. Depois disso foi, em 2012, uma nova pesquisa trouxe que de 166 caiu para 88 crianças que ao nascer nasceria com um aspecto. Depois, em 2018, já próximo do ano que nós estamos, 59 crianças nasciam e uma nascia com o aspecto. E aí isso chegou até nós em 2020, a última pesquisa que foi feita. E em 2020 se relata que a cada 54 crianças que nascem, uma delas nasce com autismo. Ou seja, isso para nós é uma reflexão oriunda de história, e de estatísticas de um outro país, que serve para nós como referência de estudos sobre o autismo no Brasil. E por isso que se hoje, se lança, que deveria se lançar anualmente, essa luta, por maior visibilidade, por estudos precoces sobre isso, por formação de professores, E a gente vê isso caminhando ainda, a passos muito lentos. Mas aí, no Brasil, nós temos hoje no Brasil, segundo pesquisas, que 2 milhões, mais de 2 milhões de brasileiros, isso de criança até adulto, tem ou são diagnosticados como autistas. Né? Isso é extremamente relevante para a gente compreender o quanto que é importante nós fortalecermos a luta. Porque nós estamos aqui hoje e amanhã nós podemos ter um ente familiar, com o aspecto. E a luta, ela precisa ser travada independente de que nós temos ou não o nosso familiar, porque é uma questão de sensibilidade humana. E dentro dessa mesma discussão, a gente precisa entender que é preciso a gente fortalecer dentro das áreas, de saúde, assistência social e dentro da própria área da educação principalmente, a necessidade de estabelecer políticas públicas locais de identificação, de diagnóstico precoce. Quanto mais nós soubermos de crianças que estar dentro dessas características e trazer para análise, e avaliação e possível diagnóstico, a gente vai ter muitas possibilidades de atuar, dentro da precocidade e ajudar, na própria identificação, na própria intervenção e na qualidade de vida desse sujeito ao longo do tempo. Então, o diagnóstico precoce ele é fundamental e faz parte, dessa nossa própria luta nesse mês de abril por visibilidade, por aceitação e por consciência, desses seres humanos. E nesse mesmo aspecto, a gente poderia estar se perguntando como eu posso contribuir, dentro da visibilidade, do processo de olhar o sujeito que está diante de nós e saber que ele possa estar dentro, desse diagnóstico ou dessas hipóteses de ser autista ou não. Então a gente tem, a literatura diz de uma tríade de comprometimentos
né, visíveis que precisam ser melhor investigados por uma equipe multidisciplinar. Então, a primeira tríade, nessa tríade, nós temos a primeira área, que é a área de interação social. É a área que é perceptível no sujeito que ele tem déficits, ele apresenta dificuldade de interagir socialmente. Né? Essa é uma das questões que precisa ser investigada e que são visíveis na nossa percepção. E a outra questão, ele tem déficit na comunicação. Né? Ele apresenta dificuldades em comunicar-se com os outros e consigo mesmo. Essa comunicação seria uma comunicação, a própria comunicação verbal, né? A própria comunicação não verbal, que ele muitas vezes tenta se comunicar por gestos, né? E que não consegue, né? Esse gesto não demonstra uma comunicação. Ele apresenta um déficit no olhar, né? Não consegue fixar o olhar no sujeito, que muitas vezes tenta fazer, né, uma interlocução com ele. Muitas vezes o seu olhar é sempre no olhar, um pouco para baixo. Né, e apresenta comportamentos, né, atípicos, né, comportamentos, né, que muitas vezes, após visualizar certos comportamentos, a gente consegue perceber que aquilo ali é um comportamento atípico. Então, essas características nos dão a possibilidade da gente poder, né, encaminhar, da gente poder, né, solicitar, da gente poder ajudar alguém que muitas vezes, né, tenha alguém na família que tem essas características, né? Isso é super importante a gente entender. Então, mas mesmo após essa criança, esse sujeito ser diagnosticado com autismo, é super importante que no conjunto dessa luta, que o diagnóstico ele não seja algo padrão. É autismo e que seja tratado como autista no sentido literal da palavra. Não quer dizer que um autismo que é de uma família, ele é um autismo na mesma proporção e da mesma severidade, da mesma, se é moderado, se é leve, com outro de outra família. Ou seja, nós podemos ter dentro de uma sala de aula 5 autistas e cada um com níveis diferentes, cada um com sua singularidade. E é preciso ser tratado, ser criado intervenções a partir daquilo que o autista, a partir do ponto inicial dele. Cada um tem o seu ponto inicial, cada um tem suas habilidades, suas dificuldades, altamente diferente do outro. A gente vai ter autistas que conseguem ter uma vida normal, conseguem se relacionar com atrasos, né? Conseguem se relacionar, conseguem ter namorada, conseguem muitas vezes até casar, muitas vezes constituir-se família. A gente vai ter outros autistas que vai ter comportamento motor, comportamento, né, de agressividade, ou seja, cada um carrega, né, a sua singularidade e que precisa ser feita intervenções desde o processo da descoberta, né, do diagnóstico até a vida adulta, para que as sequelas constantes ao longo do tempo elas sejam minimizadas. E cada autista, assim como eu reforço, ele é único, ele é altamente único. E assim, eu concluo esse vídeo dizendo que uma das questões essenciais é a gente também trazer para dentro dos espaços, né, públicos de direito, a família, né, que carrega, que muitas vezes está aí, muitas vezes dentro após um diagnóstico, perplexo, sofrendo com a própria exclusão da própria sociedade, com o próprio preconceito social, que ainda se tem, infelizmente, na sociedade. Essa família precisa ser acolhida, né? A literatura diz que quando uma família recebe o diagnóstico de autismo, que o filho é autista, ou qualquer uma outra deficiência, a família passa a ser também para os órgãos públicos, né? Educação, assistência social, assistência social, saúde, como, né, uma família também especial, porque ela carrega, né, déficits, né, no próprio processo de aceitação e no próprio processo de busca por visibilidade, né, do seu filho autista. Então, assim, é super importante, né, que a família ela tenha esse apoio dos setores públicos, né, e que sejam criadas intervenções, né, terapias familiares para que ele possa ser enquadrado nesse novo ciclo de vida do filho e que possa, de forma conjunta com os outros aspectos, né, e conseguindo construir alternativas e possibilidades de que ao longo da vida, né, o filho com autismo ele construa identidade, construa autonomia e seja de fato incluído na sociedade. E assim, eu concluo dizendo que no mês de abril, onde se discute essa possibilidade de ampliação da aceitação, dessa consciência sobre esses sujeitos que estão a cada dia sendo
né, presente dentro dos espaços sociais e principalmente da escola, que a gente precisa alargar o nosso processo de aceitação, né? Essa nossa sensibilidade, ela precisa estar presente mais e mais, né? E essa sensibilidade, ela vai nos levar à consciência, né? A levar a uma consciência muito relevante de que, se nós nos abrirmos para esse envolvimento social coletivo da aceitação e da inclusão dessas pessoas, todos nós, enquanto sujeitos de direito, todos nós, enquanto sujeitos sociais, enquanto sujeitos humanos e principalmente como sujeitos trabalhadores da educação, a gente vai continuar falhando, né? A gente vai continuar falhando. Um abraço, espero ter ajudado. Tchau, tchau.